E este é mais um A Luz das Escrituras. Estamos aqui todos nesse momento muito especial que Deus nos concedeu mais uma vez. Pastor Carlos Borges, e hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Mayri Nossi Brasil, que é médica há 34 anos, a conselheira bíblica com 2 pós-graduações, uma em aconselhamento bíblico e outra em transtornos mentais. E o nosso tema, existem doenças mentais? Seja bem-vinda, doutora Mayri, fique à vontade. É um prazer estar aqui, poder estar compartilhando, né, daquilo que a gente tem estudado, tem se dedicado, e para que isso possa abençoar a vida de muitas pessoas, né, que assistem, que acompanham e que desejam, né, esclarecer dúvidas e realmente poderem ser contempladas por um conhecimento real, né, verdadeiro, do que, de fato, né, o mundo secular fala e também do que a Escritura fala a respeito desse tema, né? Então nós vamos começar com a pergunta que não quer calar. Existem doenças mentais? Essa questão, a gente precisa primeiro entender o que está sendo perguntado, né? Para que a gente possa dar uma resposta. E, na verdade, tanto do ponto de vista bíblico, quanto do ponto de vista até da própria medicina, não existem doenças mentais. E por que a gente vai responder dessa forma? Do ponto de vista da medicina, para você caracterizar algum sofrimento físico, alguma circunstância que não esteja funcionando bem, nós separamos em, vamos falar assim, 2 grandes grupos, né? Seriam as que são de natureza física realmente, né, que são chamadas de doenças. Por exemplo, um diabetes, né? Um diabetes, como que se diagnostica um diabetes? A pessoa vai apresentar algumas alterações, alguns sintomas, mas efetivamente o diagnóstico vai ser pela dosagem laboratorial da glicemia, e se ela estiver alterada, quer dizer, se ela estiver acima, né, do que é considerado normal, 125 lá, miliequivalentes, né? Então a pessoa está com um diagnóstico de diabetes, né? Então, o que nós estamos querendo dizer isso, né? Para que seja caracterizada uma doença, não basta ter apenas sintomas, expressão de alguma percepção do que a pessoa está tendo, mas também aquilo que nós vamos chamar de marcadores biológicos, né? Tem que existir um exame que comprove aquela determinada situação. Ou, por exemplo, uma hipertensão também é classificada como uma doença, né? Então, no exame físico, a gente vai fazer a medição, né, dessa pressão arterial do paciente, e se ela estiver acima, né, de máxima de 12, mínima de 8, nós vamos falar que essa pessoa é hipertensa. E conforme for se elevando esses valores de hipertensão, nós vamos classificar, né, que é uma hipertensão leve, moderada ou grave, enfim. Então, assim, é o que nós vamos falar, assim, existe um marcador, você tem como testar aquilo, né, seja pelo exame físico, seja por exames laboratoriais, seja por exames, por exemplo, de imagem, né. Alguém chega lá no consultório, está com tosse, está com febre, eu examino o pulmão e verifico que tem ruídos no pulmão que sugiram a possibilidade de uma pneumonia. Então eu vou lá, faço uma tomografia do tórax e vejo imagens que estão alteradas e compatíveis com pneumonia. E esse é um outro problema que a gente tem que avaliar nessa questão de quando a gente vai classificar doenças e transtornos. A doença, eu tenho um parâmetro de normalidade, então eu conheço o que é uma tomografia, como eu estava dando exemplo, de um pulmão normal, né? Então eu sei
que esse é um pulmão normal e essa outra tomografia é de um pulmão que tem pneumonia. Então, o universo das doenças, elas são testáveis, são verificáveis. E esse mesmo conceito dessa doença aqui em Cuiabá vai ser, se a pessoa estiver nos Estados Unidos, se estiver na Europa, se estiver no Japão, em qualquer lugar do mundo, o mesmo conceito de doença é estabelecido, porque são estabelecidos os mesmos critérios. Quando a gente vai para uma área que a pessoa expressa que está sentindo, por exemplo, sensação de tristeza, ou uma agonia no coração intensa, o medo de algo que pode acontecer no futuro, que pode ser traduzido por ansiedade. Nada disso eu tenho como verificar. Eu não sei se a ansiedade é 1, 2, 3, 10, 100, e eu não tenho como verificar isso em lugar algum, nem através de algum exame laboratorial, nem de imagem. Então, eu como médica, eu vou observar isso que está sendo relatado, e aí, então, eu vou interpretar isso que está sendo relatado. E aí, o conceito de mente, né, já que nós estamos falando de doenças mentais, o conceito de mente, ele também vai passar por uma questão de cosmovisão, né? Se eu tenho uma cosmovisão evolucionista, que tem uma perspectiva materialista, onde não existe Deus, onde não existe o imaterial, né, somente a matéria, então eu vou tentar interpretar a mente como algo que no corpo estivesse desequilibrado. Sempre a associação de mente com cérebro, ela é feita dentro dessa perspectiva material. E aí, com isso, se postula uma série de teorias, né, como, por exemplo, que os neurotransmissores poderiam estar alterados e o que vai ser chamado, né, de desequilíbrio químico do cérebro, só que isso nunca foi comprovado. São teorias que poderiam estar acontecendo num cérebro e que poderiam justificar expressões emocionais. Então, não é a pessoa que sente e que por isso influencia o cérebro. Não, é o cérebro que altera e por isso ela sente, né? E isso é um conceito de mente, e você veja bem, né, as coisas como que vão mudando, né? Hoje em dia se dá uma importância muito grande, por exemplo, ao intestino, né? Chega a se falar que agora é o segundo cérebro, porque produz mais neurotransmissores do intestino do que no próprio cérebro. Hoje já existem tratamentos, por exemplo, com probióticos e determinadas classes, né, categorias para colonização de bactérias que sejam favoráveis e que possam auxiliar no tratamento da depressão. Então, você veja que, mesmo no mundo, no universo do materialismo, essas coisas mudam também, né? Com o tempo, né? Então, nós estamos agora numa pegada, vamos falar assim, né, da interpretação. Como é interpretativo, você não tem como você fazer uma ressonância magnética, uma tomografia cerebral, para que realmente você possa constatar se está no cérebro, ou alguma tomografia abdominal para ver se está no intestino, ou uma colonoscopia, enfim, você não vai ter esses exames para realmente sustentar aonde é o transtorno que está acontecendo. Então não tem outro jeito a não ser chamar de transtorno, porque transtorno é a terminologia que se usa quando eu não tenho essa objetividade, né? Eu não tenho como comprovar no físico essa alteração. Então, tudo aquilo que eu sei que existe alguma coisa acontecendo negativa, de uma percepção da pessoa, de uma emoção ruim, negativa, mas eu não tenho como verificar nem aonde é a sede e nem como fazer isso através de exames, enfim, não tenho como examinar fisicamente e detectar alguma alteração, então eu vou chamar isso de transtorno, né? Então, nesse aspecto, no aspecto etimológico, né, da terminologia, a terminologia doenças mentais,
ela não é apropriada nem para a medicina, por isso que a medicina vai chamar de transtornos mentais, porque não se pode verificar através de nenhum elemento material, não se pode reproduzir, sofre influências culturais, o que o Ocidente tem como influência cultural e normatiza como normal é diferente, por exemplo, do Oriente. Quer dizer, então se eu estou aqui, é um conceito, é um diagnóstico, mas se a pessoa estiver em outro lugar do planeta que tem outra influência cultural, tem uma outra interpretação. Então, assim, esse é o aspecto da medicina. E do ponto de vista do que a Bíblia fala para nós, né? E a Bíblia nos ensina que Deus criou o homem com uma parte material e uma parte imaterial, né? Então, o que a Bíblia vai chamar, né, de cárdia, né? E vai ser traduzido como coração, como mente, né? Em vários, na versão ARA, né? Tem mais de 1.006, né? Referências a essa terminologia. Então, o que vai ser chamado de mente, na verdade, é o que a Bíblia vai chamar de coração, que vai se referir a essa parte imaterial, né? E quando a gente tem essa perspectiva de que se trata de uma questão imaterial, então eu tenho uma forma de enxergar completamente diferente, né? Então, é algo que está alterando as questões que estão ligadas ao meu coração, né? E aí a palavra de Deus vai tratar isso de uma forma totalmente diferente, porque eu entendo que isso está numa área imaterial, que a Bíblia chama de coração, como, por exemplo, a medicina vai tratar, mesmo considerando que é um transtorno, porém, tendo essa questão que não existe o imaterial, ele vai querer fazer interferências no material aonde ele achar que é a sede da mente. Bacana. Bem, pessoal, vocês viram que tem muita coisa aqui, né, para a gente aprender. A doutora Mayri, eu a conheço, eu acho que desde 2018. Se eu não me engano, nós nos conhecemos lá na ABCB, a Doroti que te apresentou para mim, num curso de aconselhamento bíblico. De lá para cá, graças a Deus, temos tido o prazer de tê-la conosco, né, como amiga, como irmã. É uma das nossas professoras também aqui do nosso curso de treinamento, inclusive vai dar aula agora, dia 8 e 9 de novembro. E ela está ficando importante. Ela esteve também ano passado no colóquio lá em Brasília, né, ao lado do Dr. Daniel Berg, né, o pastor Ayrton, que é um grande pesquisador do assunto, e teve o outro médico, o nome dele, Mayri, lá de Limeira, eu esqueci o nome do outro médico, um presbítero, inclusive, é um outro médico também que tem labutado e estudado essa área do aconselhamento bíblico. Então, meu irmão, prazer novamente tê-la aqui conosco. E eu quero pegar um gancho, então, dentro do que você falou. Então, só para ficar claro aqui, não existe doenças mentais, existem transtornos mentais. Okay. Todavia, nós ainda ouvimos muito esse discurso de doenças mentais. Ouvimos, inclusive, de médico. Sim. Médicos usam esse termo doenças mentais, psicólogos nem se falam. Eu dei um curso num local aí, não vou falar onde, e aí tinha uma psicóloga, e a pergunta dela foi para mim o seguinte: então o senhor não crê que existem doenças mentais? Essa foi a pergunta. Eu falei, eu não creio porque o termo já está errado. E eu falei sobre transtornos mentais, e às vezes também, não sei se era o caso dela, mas às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão com doenças mentais e doenças psicossomáticas, né? Que a causa é emocional, são reações do corpo, mas não é uma doença mental. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Tá, mas e a esquizofrenia? Parece-me que há um sentimento, um pensamento meio que geral que esquizofrenia é de fato uma doença, ou nenhum tipo de esquizofrenia podemos taxar como doença. Vai se enquadrar nessa mesma questão que eu coloquei inicialmente, né? Você não tem um exame para você falar que você, então, se você suspeita que uma pessoa
vai ser diagnosticado com um transtorno mental da esquizofrenia, então você faça tal exame ou tal exame de imagem, uma ressonância, uma tomografia, ou um marcador sanguíneo, não existe esse marcador. Então, a esquizofrenia também está dentro desse guarda-chuva aí dos transtornos mentais, né? Em que você observa o que a pessoa fala e a partir dessa observação você classifica ela dentro desse transtorno, né? Então, nesse aspecto, não, até o momento não se configurou uma caracterização como doença neurológica, vamos falar assim. É importante a gente tentar separar, porque a pessoa fica pensando, mas o cérebro não fica doente? Né? Há essa dúvida, né? Isso. E aí confunde o cérebro doente com o transtorno mental, né? Então eu vou responder o seguinte: o cérebro, quando fica doente, ele não manifesta isso como transtorno mental. Ele fica doente, por exemplo, nós vamos ver no Alzheimer, né, que são os processos demenciais, porque no Alzheimer eu vou chegar lá, vou ter uma ressonância, eu vou ver a área de atrofia no cérebro, eu vou ver essa redução, quer dizer, eu tenho eu tenho um marcador, eu tenho análise, a epilepsia é uma doença do cérebro, neurológica, a pessoa precisa realmente tomar medicamento para controlar, para não ter as crises convulsivas, né? E assim, existem as doenças do cérebro, né? Agora, isso nada tem a ver com as questões dos transtornos mentais. Mas, doutora, problemas emocionais, por exemplo, traumas, não pode adoecer o cérebro? Nós falamos de doença psicossomática, né? Às vezes você sente dor no corpo, o corpo reage. O cérebro também faz parte do corpo, ele não pode reagir negativamente a problemas de ordem emocional, o que talvez explicaria alguém que é esquizofrênico ouvir vozes e ver coisas. Pois é, a gente não consegue detectar essa alteração nos neurônios, vamos pensar assim. Mas falando da parte do psicossomatismo, né? Isso também ajuda a confundir um pouco, porque vamos falar uma coisa bastante comum, a síndrome do pânico, né? Quer dizer, pessoas com um grau de ansiedade muito elevado, que em determinadas situações que motivam, né, aquela, digamos, expressão, aquela crise, né, que vai ser chamada de síndrome do pânico, onde a pessoa, assim, fica com um ataque cardíaco importante, é muito comum ter hipertensão. Se você for medir a pressão vai estar extremamente elevada, né? Uma percepção de sensação de que vai morrer, enfim. Existe algo físico, né? Então, se eu medir a pressão, se eu medir o batimento cardíaco, a pessoa manifesta normalmente sudorese, tem toda uma expressão física. Agora, o fato de expressar no físico não quer dizer que seja de natureza física, que foi causado pelo físico, né? Então, o psicossomatismo, na verdade, são alterações a nível emocional, e com isso a gente vai gerar a interpretação do ponto de vista bíblico, são questões que vão acontecer na alma, e essas vão se expressar no físico. Agora, voltando na questão da esquizofrenia ou de outras percepções de alterações de neurônios, a gente não consegue, mesmo nessas, vamos falar assim, alterações, porque também não são doenças, né? Alterações que são de natureza psicossomática, a gente não consegue, muitas vezes, diagnosticar alterações de neurônios, né? Por conta da taquicardia, do aumento da pressão, a gente vai falar que existem descargas da adrenalina, né, que é uma substância no organismo, e que essa adrenalina causa tudo isso, mas eu não consigo achar um defeito no neurônio, como eu não consigo achar um defeito no coração, eu não consigo achar necessariamente um defeito na pressão, né? A pessoa pode até ser
normotensa, nem ter hipertensão, e naquele momento está com pressão elevadíssima. Então, mas isso explicaria, então, o fato das pessoas ouvirem vozes e Sim. ver coisas. Sim. Explicaria. Ainda estaria nesse universo das percepções, né? E não de alguma coisa, doença específica. De doença que, vamos falar assim, de uma natureza orgânica, de uma natureza física, que pudesse motivar essas alterações. Então, da mesma forma que alguém que aprende a lidar com a sua ansiedade, ela melhora os sintomas físicos, alguém que aprende a lidar com seus problemas emocionais, melhora os sintomas da esquizofrenia. Sim. Ótimo. Sim. Ótimo. E Deus tem nos dado a oportunidade de ajudar pessoas com esquizofrenia, né? Nós temos o Ministério de Aconselhamento Bíblico na igreja e, por conta de eu ser médica, na divisão, né, das pessoas que buscam ajuda, eu acabo ficando muito com esse universo, né, que tem esses diagnósticos psiquiátricos, pessoas que usam medicações psiquiátricas para ajudá-las, né? E vai aqui a questão de que a Bíblia é suficiente, porque a Bíblia nos ensina a lidar com as nossas emoções. Amém. Mais do que isso, Deus fez em nós emoções. E nós precisamos das nossas emoções para que nós possamos glorificar a Deus. E, diferente da interpretação do mundo, de que emoções negativas são sempre ruins, biblicamente não. A tristeza que eu tenho por um pecado, né, é tida como uma tristeza boa. Porque ela me leva ao arrependimento. Eu confesso e deixo e alcanço misericórdia, né? Então, nem sempre aquilo que o mundo vai interpretar como negativo, biblicamente não é interpretado negativo. Do mesmo jeito, alguma coisa que o mundo possa interpretar como positivo, por exemplo, uma pessoa que se envaidece porque é capaz de fazer isso ou aquilo, ou que enriquece, e por isso olha para a sua riqueza e põe nela sua confiança e esperança, teoricamente é visto pelo mundo como algo muito bom, porque ela prosperou, né? Ainda usa essa terminologia, né? Como se não fosse Deus, né? Que fosse o braço forte, né? E isso, embora visto numa interpretação do mundo como algo positivo, biblicamente extremamente pecaminoso, soberbo, orgulho, né? Então, é a Bíblia que vai avaliar se a emoção é boa ou ruim. Ou boa ou ruim. Então, essa questão de ser negativo ou positivo, não, na verdade, vai depender qual é a sua cosmovisão. Isso. Né, para que realmente ela possa ser tratada. E aí, dentro desse universo, que é muito importante a gente tomar uma decisão de qual é a cosmovisão que a gente vai abraçar. Porém, a gente tem verificado que, eu vou fazer uma brincadeira aqui, falar assim, uma esquizofrenia espiritual. A pessoa fala que é criacionista, mas ela vive como um evolucionista. Ela conhece a palavra de Deus, vamos falar assim, nós no universo presbiteriano valorizamos extremamente a palavra de Deus e temos ela como nossa regra de fé e deveria ser na prática, né? Falamos isso, confessamos isso para sermos batizados, enfim, e falamos isso o tempo todo. Entretanto, quando nós vamos vivenciar as emoções que Deus colocou dentro de nós, né? Muitas vezes momentos de tristeza, momentos de preocupação, né? Que são normais, fazem parte, está dentro da lista das emoções, né? Aí eu esqueço de como que a Bíblia me orienta, como eu devo agir, mesmo sentindo uma tristeza, de forma que glorifique a Deus. Infelizmente eu tenho percebido que o comprometimento com uma cosmovisão humanista, ela é muito mais presente do que a gente está pronto para admitir. E aí acaba não tendo a coragem de questionar, né, algumas questões. Mas vai lá, Nair. Não, tá tranquilo. A gente empolga aqui. O assunto é denso, é muita coisa, e eu estou aqui muito atenta àquilo que nós estamos ouvindo aqui, com certeza
Você vai aprender muito, nós já estamos aqui aprendendo bastante, que oportunidade muito boa. E quando nós estamos falando em transtornos mentais, não há como nós não chamarmos lá o DSM. O que é o DSM e de que forma ele é usado para o diagnóstico dos transtornos mentais e, por conseguinte, o uso de medicamentos? O DSM foi uma forma de catalogar, né? É um catálogo de diagnósticos, né? O DSM, como ele é observacional, quer dizer, vamos pensar assim, como é que é feito o DSM? Então, você reúne uma série de psiquiatras, né, e isso tem sido feito, né, pela Associação Americana de Psiquiatria, na APA, e esses psiquiatras normalmente são coordenados por um, e aí, então, eles vão estar listando sintomas, observações de sentimentos, né, de percepções da pessoa, manifestando isso para o médico. Então, esses então são reunidos e aí então se forma um determinado diagnóstico. Então, normalmente, assim, a grande maioria se lista lá 10, 12 sintomas e aí fala-se assim, ó, se tiver 5 desses 12, então você pode dar o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, você pode dar um diagnóstico de depressão e assim vai para todos os diagnósticos, né? Como nenhum desses diagnósticos existe um elemento objetivo, né, de um exame, como nós já colocamos anteriormente, todos eles são subjetivos. Então, digamos assim, um paciente pode chegar para mim e relatar uma série de sintomas e eu falar assim, então você tem um transtorno de ansiedade generalizada. Pode chegar para um outro médico e relatar outras questões e ele, na observação dele, fala, não, você tem um transtorno bipolar. Quer dizer, então, que eu posso entrar no consultório de um psiquiatra e sair de lá com o diagnóstico que eu quiser, pensando nisso. Sim, até porque você pode simular e apresentar para ele uma série de situações, né? E aí... Se for uma boa atriz... Você pode. Então, assim, sem nenhum exagero, sim, você pode ir em 10 psiquiatras e cada um deles tem um entendimento do compêndio do que você está apresentando, o que representa a nível do DSM. Então, por conta disso, que gera do ponto de vista científico da medicina, gera uma grande desconfiança, né, porque não tem a objetividade, não tem reprodutibilidade, né? Então, digamos assim, se eu tiver com um diagnóstico de Covid, eu fiz lá um exame, falou que estou com Covid, eu vou nesse médico, no outro, ninguém vai falar que eu não estou com Covid, todos vão falar que eu estou com Covid, porque eu tenho um exame que comprova que eu estou infectada com aquele vírus, ok? Diferente de uma situação da psiquiatria, onde você pode, em diversos médicos, e cada um diagnosticar de uma forma, porque não existe um exame objetivo. Isso, do ponto de vista da medicina, é crítico, porque existe um critério na medicina em geral, que a gente chama de medicina baseada em evidências, né? Então, para que você possa conferir um diagnóstico, são feitas pesquisas, e essas pesquisas elas são reproduzidas no mundo inteiro, né? E é avaliada a metodologia que é aplicada na pesquisa. Então, existem metodologias mais rígidas e mais flexíveis, e conforme eu vou aprimorando o nível de segurança da metodologia, né? Um exemplo, um estudo duplo cego randomizado. Aquele que dá o remédio não sabe se ele está dando o remédio ou se ele está dando placebo, que é a farinha lá, né, que não tem nada. O paciente que está recebendo, ele também não sabe se ele está recebendo o remédio ou se ele está recebendo o placebo. Então, aquele que vai avaliar também é um terceiro que não conhece, quer dizer, ele vai observar o efeito. Então, para eu falar assim, esse diagnóstico é esse diagnóstico, ou
o melhor tratamento para esse diagnóstico é essa medicação, então eu testo em várias pessoas, em grupos diferentes, que têm a apresentação daqueles diagnósticos e verifico quais são os melhores resultados. Aí eu falo assim, olha, para esse tipo de pneumonia, por esse tipo, ou vamos falar, uma infecção urinária por um tipo de bactéria. Para esse tipo de bactéria, a melhor escolha, a primeira escolha é esse antibiótico. Aí se esse não funcionar, eu uso um segundo. Por quê? Da onde que está saindo essa informação? Da onde está saindo esse protocolo? Ele está saindo de resultado de estudos com metodologia científica acurada. Quando eu vou enfraquecendo a metodologia e chego no nível observacional, que é o nível do DSM, ele é tido como, para a medicina baseada em evidências, algo muito questionável. E, inclusive, isso porque a força de evidência, porque a observação, eu dizer aqui como médica, porque eu acho isso, eu acho aquilo, isso para a medicina não serve para nada. Porque eu observei isso, para a medicina não serve para nada. Então, assim, aí, quando eu tenho algo que é nebuloso, que eu não tenho objetividade, que é só fruto de observação, tanto esse diagnóstico que eu estou dando, ele é questionável pela medicina, quanto aquilo que eu vou propor como tratamento é questionável. E isso gera uma outra situação que chama-se grau de recomendação. Quanto maior a evidência, maior o grau de recomendação daquele diagnóstico e daquela conduta. Quanto mais frágil a metodologia, menos força, né, tem. Então, o grau de recomendação cai muito, e aí aquele medicamento, se for pela medicina baseada em evidências, tem que ser falado para o paciente, olha, esse medicamento pode ser usado, mas ele pode trazer esse benefício, mas ele pode te trazer esse malefício. Então, aí fica a critério, inclusive em termos de grau de recomendação D, que é essa situação do DSM, fica opcional usar ou não o remédio, né? Porém, infelizmente, essa conduta em relação à medicação não é demonstrada. E a maioria das pessoas que acham que tomar um remedinho é só para acalmar um pouquinho, porque aí traz até como identidade, né? É porque eu sou ansiosa, então eu vou tomar só um remedinho só para me acalmar um pouquinho, acha que é algo assim, que não vai trazer nenhum tipo de problema, que só vai trazer um inofensivo. Interessante, né? Essa semana eu estive recebendo uma amiga e ela disse, eu tenho ansiedade, eu estou tomando a medicação, estou me sentindo muito melhor. Uhum. Eu disse a ela, acho que você precisava conversar com a conselheira bíblica, porque aparentemente é isso, né? Se você perguntar para um drogado, quando ele começa a usar a cocaína, ele está muito melhor, está com super barato, né? Ele está se sentindo super bem. Ele está conseguindo ter descanso da realidade dele. Vai ver ele depois. Ótima ilustração. Você me fez lembrar aí de uma... Eu gosto de assistir séries. Uhum. Estou assistindo uma de médicos. Uhum. Aí nessa série apareceu uma pessoa que ela era hipocondríaca. Uhum. E aí ela dizia que tinha tudo que é doença. Uhum. E dava um trabalho, porque aí os médicos tinham que averiguar com exames objetivos. Uhum. Então é o caso contrário. Uhum. E aí, nos exames que são algo objetivo, não tinha nada. Uhum. E a série chegava a ser cômica, porque daí ninguém queria atender a mulher, porque tipo, ela não tem nada, mas ela insistia que tinha. Mas por outro lado, chega uma hora no drama da série que uma médica é mal intencionada, ela então utiliza dessa questão emocional da paciente e diz que ela estava com câncer, para poder aplicar uma medicação que ela estava ganhando por trás, né? E aí todo o drama se desenrola, depois acabam, por causa justamente dessa paciente, que todos os médicos sabiam que ela não tinha nada, descobriram a médica que estava agindo de má fé. Tá, estou dizendo isso porque, observe, ela foi
diagnosticada com câncer sem ser feito nenhum exame. Por quê? Porque a outra acreditava que tinha. Uhum. Então, quando a pessoa crê que tem um problema, Uhum. e alguém chega e fala, não, de fato você tem, mesmo não fazendo exame, não fazendo nada, é muito fácil a pessoa acreditar e pegar aquilo como verdade. Uhum. Né? E quando o médico, então, diz, aí acabou. Por exemplo, eu estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com a doutora, porque é uma médica. Né? Porque quando eu falo desse assunto aí, às vezes eu recebo carteirada, né? Você é médico? Não, não sou. Mas eu ainda leio, né, algumas coisas. Mas trazendo você hoje que é médica, às vezes o pessoal que está nos assistindo, presta bem atenção, tá? É mais fácil de entender porque é alguém que tem autoridade para falar desse assunto. Mas pode continuar. Sobre a questão, acho que é importante esse certo. ponto que você colocou da indústria farmacêutica. Uhum. Né? Embora a medicina chama de transtornos mentais e os médicos saibam que a psiquiatria não usa a mesma metodologia, que vamos chamar de metodologia científica, certo. do restante da medicina, a psiquiatria não é científica, porque ela não consegue ter esses trabalhos, né, duplo cego, randomizados, trials, né, que são os que eu considero de maior evidência. Então, a maior parte dos trabalhos científicos que tentam fazer, usando, por exemplo, antidepressivos, uma parte deles chega à conclusão de que você usar o medicamento ou placebo dá o mesmo resultado. Você não tem uma melhora do resultado da depressão, é bem crítico isso. E embora isso seja extremamente conhecido, pleno, mas a indústria farmacêutica tem o interesse de vender remédio. É a indústria que mais fatura no mundo. Então, a indústria farmacêutica faz um marketing em que pese que, eu estou explicando aqui, que transtornos não são doenças, né? Mas o que? Fica no marketing como se fosse. Na crença da população, fica como se fosse. E pasme, médicos que muitas vezes não se aprofundam, não estudam, fica como se fosse. Aceita também. Aceita também. E eu falo que essa crença da existência da doença mental, ela tem dois lados da moeda. Tem lado, sim, da indústria farmacêutica interessada em prescrever uma medicação, até porque é tido assim, olha, esse problema aí não tem cura, você vai usar esse remédio a vida inteira. Não é um remédio que você tem uma infecção, você trata 7 dias e acabou o antibiótico não, é um remédio que vai usar a vida inteira. Tem o lado, infelizmente, mercantilista também, infelizmente, de alguns profissionais, porque as receitas aqui no Brasil, elas têm validade de 60 dias. Então, eu crio uma carteira de clientes, e aí, a cada 60 dias, aquele cliente ele precisa da receita, então, eu tenho aquilo garantido, né? Tem esse lado. Então, vamos falar assim, o lado mercantilista, né? Mas eu diria que o outro lado da moeda é do próprio paciente. Ele não eu não tenho no universo cultural uma visão, não, coitadinho, está sendo enganado, ou porque tem a crença na medicina, né, como algo, né, foi o médico que disse, né, de autoridade, né, que lança aquela autoridade. Existe um desejo de alívio. E aí, aceito com facilidade, porque num primeiro momento se obtém essa sensação de alívio. E ninguém vai contar qual que é o final da média e do final da história, né? O que aquele medicamento vai causar efetivamente, porque até então você não tinha um problema químico no cérebro que causava aquelas emoções. Mas a partir do momento que se toma um remédio, aí você tem um problema sim. Porque aquele medicamento vai agir no cérebro. Aquele livro lá do Transtornos, Depressão e Bipolaridade, eu acho que é esse o nome, do Dr. Charles Hodge, aquele médico. Ele dá uma estatística que eu acho bastante interessante lá. Não tenho muita certeza se os números estão corretos que eu vou citar aqui agora, então estou citando de cabeça. Então quem está nos assistindo depois pode conferir lá. Mas parece-me que ele coloca lá, fizeram uma pesquisa,
e 25% dos pacientes foram tratados com placebo. Ou melhor, a metade foi tratado com placebo e a metade foi tratado com remédio verdadeiro. Desses, 25% melhoraram com placebo. Outros 35% melhoraram com o remédio verdadeiro. Aí alguém talvez olha e fala, olha, bacana, tá vendo? O remédio, ele é bom, porque o número foi maior. Só que a pesquisa ficou inconclusiva. Por quê? Se 25% melhorou com placebo, quem garante que os outros 35% não foram beneficiados da mesma forma? Ou seja, por que esses 25% melhoraram com placebo? Por causa da crença. Isso você acabou de falar. Sim. Aquele sentimento de que eu estou sendo cuidado e que esse remédio vai me trazer melhoria. Então, só essa crença fez ele melhorar. E quem garante que o outro que tomou o remédio de verdade não foi beneficiado também pela crença? Ou seja, a pesquisa acabou se mostrando inútil. Essa foi a conclusão dos pesquisadores. Quando você faz uma pesquisa observacional, você vai cair nessa dificuldade, porque como você não tem uma métrica, né? Você não tem como avaliar objetivamente, fica sempre essa nuvem. E né? Só o fato de alguém melhorar tomando placebo já mostra que a medicação talvez ela tenha bem menos efeito curativo do que as pessoas imaginam. Então tem muita gente que toma e elas estão se sentindo melhor justamente porque ela crença. Essa crença de que vai melhorar. Né? E tem um outro lado disso também. Nós ajudamos pessoas, né, que estão já dependentes químicas dos medicamentos psicotrópicos, né? E primeiro passo, a gente fortalece as pessoas em Cristo, vai trabalhar as motivações que levaram a tomar esses medicamentos, né? Então, existem as questões do coração, né, a serem abordadas. Quando nós estamos falando de pessoas com níveis de medicação muito de médio para elevado, a gente tem uma dificuldade, porque o que a medicação faz, na verdade, ela não cura ninguém. E eu falo que, nesse sentido, a psiquiatria não engana ninguém, porque ninguém vai no psiquiatra e fala assim, você vai ser curado com esse remédio. Ele pode ir lá no pneumologista e falar, você vai ser curado com esse antibiótico, mas ninguém vai falar, ninguém. A psiquiatria não mente. Nesse aspecto, não há desonestidade, vamos falar assim. Muito pelo contrário, você tem esse problema, você vai tomar esse remédio a vida inteira. Quer dizer, se você não sabe lidar com as suas emoções, então, parte do princípio que você não vai saber nunca, então você vai precisar desse remédio a vida inteira. Mas, na verdade, não cura mesmo, e o que gera na pessoa é uma anestesia das emoções. Mesmo a gente, vamos falar assim, saindo desse universo do aconselhamento bíblico e tudo, como eu atendo no consultório, recebi uma paciente que ela já vinha tomando medicação, ela era cirurgiã dentista, porque vai anestesiando, vai tirando aquela emoção que a gente precisa ter para tomar uma decisão. Sangrou, você vai cauterizar, quer dizer, você tem que tomar uma série de decisões fazendo uma cirurgia. Ela foi ficando incapacitada, ela se afastou do trabalho, e aí até que ela sacou que o remédio estava fazendo mal para ela, foi quando ela foi casar a única filha. E aí ela falou assim, doutora, como que eu caso minha única filha e naquele dia, para mim, não fazia diferença? Nossa. Como que uma mãe não sente nem alegria, nem tristeza, nada, era indiferente para mim. E aí eu percebi. Então, veja bem, Deus tem me oportunizado a perceber que até pessoas sem a motivação bíblica, né, para realmente viver para a glória de Deus, ou encarar o sofrimento como uma oportunidade que Deus dá para que a gente seja mais parecido com Jesus, né, nos conformemos à imagem de seu Filho, mesmo assim, só usando a razão, é possível perceber que tem problemas.
Você que está estudando esse assunto um tempo, como que a academia hoje, né, vê doenças mentais, né? Os estudiosos, o pessoal que de ponta hoje que tem olhado esse assunto, porque eu nas minhas imitações tenho já percebido que existe muitos médicos não cristãos, alguns até se intitulam como ateus e que estão do outro lado, estão questionando esse movimento hoje de tudo é doença e todo transtorno é doença, medicalização. Então existe, eu percebo que existe um grupo grande de médicos que é contra. É isso mesmo? Fala um pouco sobre isso para nós. É isso mesmo, tá? Qualquer um que vai se aprofundar e por isso que eu estou falando assim, não é por conta da cosmovisão bíblica, né? A cosmovisão bíblica, eu diria que só piora a situação na interpretação do fenômeno, o fenômeno da tristeza, da ansiedade. Isso existe. Não estamos falando que não existe, né? O que não existe é a doença mental, mas o fenômeno é real, né? Então, assim, agora, como que eu interpreto o fenômeno? Que é outra coisa. Mas o que eu quero dizer, mesmo que eu não interprete esse fenômeno como a escritura vai me orientar a essa interpretação, mesmo a interpretação no mundo secular, ela é clara. Né? Então, quando você realmente... existe, e isso está criando uma robustez tão grande, né? Existe uma agência nos Estados Unidos, que é o NID, NYH, que financia pesquisas em todas as áreas da medicina. O NID não está querendo mais financiar pesquisas na área da psiquiatria que vão se utilizar como referência o DSM para o diagnóstico. Olha aí. Porque não é a medicina baseada em evidência. Então, é falsa ciência. Olha, né? E para aqueles que são, vamos falar assim, cientificistas, se tivesse alguma coisa na palavra de Deus que me falasse e que fosse contra alguma coisa que a ciência atual dissesse, eu ficaria com a palavra de Deus, porque é uma verdade absoluta, não muda. A ciência hoje fala mal do ovo, né, que dá colesterol, que dá isso, e amanhã manda comer 8 ovos no amanhã, né? Então, assim, essa é a ciência, que é uma verdade transitória. Então, entre a verdade absoluta e a transitória, óbvio que eu vou ficar com a absoluta, né? É até racional. Mas mesmo a ciência, que é uma verdade transitória, hoje ela não tem a interpretação de doença e questiona totalmente o DSM. Porque, veja bem, o senhor falou da esquizofrenia, né? Então, porque eu estou vendo, estou tendo um delírio e tal. Se eu começar a falar assim, eu sou Napoleão Bonaparte, aí eu começo a repetir isso, e tal, daqui a pouco eu vou ser internada num hospital psiquiátrico. Por quê? Porque eu estou falando alguma coisa ao meu respeito que não condiz com quem eu sou. Agora, isso vai ser classificado como esquizofrenia. Ok? Mas, por exemplo, se eu disser que eu me sinto homem, aí tudo bem. Porque a cultura normatizou que, embora eu tenha todas as evidências genéticas, eu posso mutilar o meu corpo inteiro. A genética não vai mudar. Mas se eu falo isso, a cultura aceita. O DSM, até o terceiro DSM, era considerado transtorno. Depois o DSM, como não ficou politicamente correto, foi tirado. E é tido normal. Embora não compartilhe, eu falo porque eu sinto, isso é o suficiente do ponto de vista cultural de ser aceito como não transtorno, embora a evidência física demonstre que é absolutamente contrário. Então, agora está tendo uma onda de pessoas quererem ficar como animais. Aí
como a cultura está aceitando isso, não é como um transtorno. Quer dizer, a pessoa é um humano e quer se fazer... Outro dia eu estava vendo um se fazendo de tartaruga e tem que ser aceito como normal. Porque o que vale não é a evidência material. O que vale é o que a pessoa se sente. Então, assim, entende que um critério diagnóstico que depende de uma cultura, ele é totalmente falível. Totalmente. É um ponto difícil, né? Difícil. Muito difícil. Assustador. Assustador. Nós temos, você vê na internet, pessoas que casou com um cachorro, Sim. com hologramas, uma mãe que casou com a filha porque ninguém poderia amar a filha como ela, uma mulher que casou com ela mesma porque ninguém era tão bom para casar com ela, só que depois ela se suicidou, nem ela aguentou ela. Eu sei que é triste, mas chega a ser cômico essa loucura. Pasme, né? O nosso direito civil, agora a próxima reforma que está sendo prevista, é de que o animal tenha os mesmos direitos de uma pessoa. Então, assim, nós vivemos numa Quer dizer, uma loucura. Vamos normatizar isso, está sendo normatizado. E vamos falar coisas piores? Se eu estou normatizando todas essas coisas porque eu sinto... Se eu normatizar, por exemplo, a pessoa tem desejo sexual por criança, pedofilia. Já existem discussões sobre isso. Então, a discussão está evoluindo que isso, então, é algo normal. Então, assim, você entende assim, que a aplicabilidade e a extensão, quando você não tem um parâmetro objetivo, dá margem a coisas mais absurdas possíveis. Quer dizer, esse aí, que é desses exemplos todos aí, dentro de uma cultura, vamos colocar 40 anos atrás, seria um esquizofrênico. Totalmente. Hoje ele não é mais. Isso. Porque normatizou, porque o que vale é o que a pessoa sente, não é o que a pessoa é. Então, aí como é que eu vou lidar com um diagnóstico desse, validar... Vamos falar agora de ciência. Como é que eu vou validar um diagnóstico desse que hoje ele é, amanhã ele não é? O DSM hoje tem mais de 400 diagnósticos, né? Cada vez, né, que ele é revisado vai se aumentando, quer dizer, coisas do cotidiano se tornam transtornos, quer dizer, uma percepção totalmente... Eu confesso que eu nem sei como é que os psicólogos do futuro vão tratar o povo, porque... Não se terá um padrão objetivo do certo e errado. Então, a pessoa é o que ela sente. Se ela se sentiu bem, apesar que essa é uma ilusão, né? Essas pessoas não se sentem bem. Lógico. Elas vendem uma mentira. Mas por isso que tem crescido a cada dia o número de pessoas com uma série de transtornos emocionais. Eu queria pegar um gancho... até para as pessoas que estão nos assistindo, né, o nosso maior público é evangélico, pessoas crentes. Por exemplo, no meio evangélico, é quase que nulo, não vou dizer que não existe pessoas que pensam diferente, mas é quase que nulo o compromisso com o evolucionismo. Então, no geral, se você perguntar para um cristão, somente um cristão reformado, conservador, ou mesmo que não seja, você é evolucionista ou criacionista? Sou criacionista. Todavia, toda essa loucura que nós acabamos de conversar aqui agora, ela faz sentido pro evolucionista, ela faz sentido. Porque no evolucionismo não existe um criador. Então, o mundo não tem propósito, não tem regras, não tem lei, não tem moralidade, é amoral. Então, o que resta? Sentimento, é o que eu sinto. No criacionismo, não, existe lei, existe regra, existe moralidade, porque existe um criador. Então, nós temos um padrão. Mas o que me assusta, onde eu quero chegar, é o seguinte, é que o comprometimento da igreja evangélica hoje com essa visão de doenças mentais, ela anda na contramão. Porque a doença mental, ela só tem sentido
dentro de uma cosmovisão evolucionista, porque tudo é matéria. Então eu acho coerente até, né? Se tudo é matéria, não existe alma, não existe espírito, alma, espírito, coração, não existe nada disso, tudo é matéria. Então tem a sua coerência. Mas na nossa visão isso é totalmente incoerente. E aí eu fico às vezes pensando o quanto nós estamos comprometidos, aquilo que você falou lá no início, com uma cosmovisão contrária às Escrituras, e nós não percebemos. E isso é muito mais profundo do que nós estamos prontos para admitir. Só estendendo um pouco aqui, mas eu acho que ajuda a entender. O Mackenzie, por exemplo, que é da nossa igreja, ele tem lá o Sistema Único de Ensino. Aí tem uma irmã lá, que foi ovelha minha lá em São Paulo, ela trabalha lá, e eu lembro que ela compartilhava comigo que o Mackenzie contratava lá um presbítero, um filho de pastor, um irmão comprometido da igreja, até piedoso, não estamos questionando isso, que era doutor em história, doutor em biologia, doutor em língua portuguesa, em matemática, e aí para ele poder escrever os livros. Porque na visão do Mackenzie, está correta, era escrever livros que têm uma cosmovisão cristã na sua abordagem. E aí esses irmãos comprometidos escreviam os livros, quando ia para o revisor teológico, teológico e filosófico, reprovava e vinha com... Por quê? Eles estavam totalmente comprometidos com a visão evolucionista. E assim, você sabe que mexer no escrito de um escritor é mexer no filho dele. Então o pessoal ficava histérico. Mas como? Eu também sou crente, sou filho de presbítero, sou filho de pastor e etc, etc. Mas eles não percebiam o comprometimento que eles tinham. E eu estou falando que para você dizer que um crente que ele tem comprometimento com a cosmovisão evolucionista, você ofende ele. Mas eles não percebiam isso. Agora, o revisor teológico, porque ele vai olhar a cosmovisão a partir do parâmetro da Escritura, ele conseguiu detectar com clareza. Então eu acho que esse assunto que nós estamos falando, ele só vai realmente fazer sentido quando as pessoas tiverem a humildade de avaliar se os seus compromissos realmente são criacionistas, realmente ou não, né? E você falou sobre a ciência, que há o grupo da resistência, vamos dizer assim, e os grandes cientistas hoje, eles são totalmente contra esse modelo. Tranquilo para nós, por quê? Porque agora sim a frase toda a verdade é verdade de Deus, ela faz sentido, né? Nós não temos nenhum problema com isso. Por quê? Porque é uma verdade. E a Bíblia lida com a verdade. Então, todo o seu questionamento aqui, e eu sei que muita gente que está nos ouvindo deve não estar gostando muito de algumas coisas, mas por quê? Porque a verdade, às vezes, ela ofende, a verdade confronta as nossas cosmovisões, que muitas vezes estão alicerçadas em mentiras. A verdade, ela vai mexer com o nosso orgulho. Eu estou dizendo isso para você que está nos assistindo, né, para que você ouça muito o que o doutor está falando, né? Depois você pode até rever de novo, com cuidado, tudo que ela está falando. Pense, porque é um assunto que a gente precisa, como igreja, pensar. Eu acho que eu acabei falando demais. Vou deixar você falar, que você está falando um pouco hoje. Não, estou quietinho, estou aprendendo muito aqui hoje, né? Mas eu posso fazer um contraponto dele? Por favor, deve. Eu não estou resistindo. Eu diria que a noiva de Cristo, ela está comprometida e na sua maioria, né, em termos de corpo de Cristo, de igreja, está extremamente mais comprometida com uma visão secular do que realmente com uma visão bíblica. Com certeza. E é interessante, a gente quando pesquisa, não se aprofunda só nas escrituras. Eu pesquiso pessoas que estão com outras cosmovisões, né? Dentro do universo teológico mesmo,
os que insistem no integracionismo, né? Eu falo que é uma tortura, né? Porque como você torturar, misturar água e vinho, água e óleo. E aqueles que são ímpios, que estão vivendo isso, né? E eu tive a oportunidade de ver um podcast, inclusive, né? De um pós-doutor da USP falando que o que nós estamos dizendo aqui, que isso tudo é falsa ciência. Inclusive se referindo até à psicologia, né? Então, assim, e ele ainda tratando com um psicanalista, doutor em psicanálise, e falando assim, não tem como. Eles estavam falando de como não tem a pesquisa científica, não tem, como é que vai? Isso é tudo balela. Então, assim, aí até o psicanalista fala assim, mas ajuda algumas pessoas. Ok, pode ajudar algumas pessoas, mas que não é ciência, não é ciência. Então, assim, você entende? Ótimo. A igreja, ela está com pensamentos que nem a ciência dos ímpios, vamos falar assim, da visão do ímpio não enxerga. Mas aí eu fico pensando assim, por que fica falando tanto que poderia ajudar? Então, se digamos, as descobertas que eventualmente a ciência possa ter estão corrompidas pelo pecado, né? Como é que eu posso tratar isso como uma verdade e comparar com a verdade bíblica? Isso. Então, assim, uma coisa é toda verdade, né? É verdade. Porém, as descobertas, como são a ciência é uma verdade transitória, eu jamais posso equiparar isso, né? E mais do que isso, né? Isso tem sido incorporado, mas porque a gente não tem tido um nível crítico. Entretanto, a pessoa quando está vivendo engano, e a gente que faz aconselhamento bíblico, quando você vê a pessoa no engano, a pessoa tem certeza absoluta do que está falando. E precisa da iluminação do Espírito Santo para isso, né? Então, assim, o que eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo, ore. Antes de você criar um preconceito do que nós estamos discutindo, ore ao Senhor, peça para que Ele te ilumine, e Ele vai te iluminar. Isso. Né? Amém. Então, assim, porque eu creio nesse poder. E a nível de aconselhamento, a gente, quer dizer, quando eu pego as pessoas lá no final, né, quando já estão com efeitos adversos terríveis desses medicamentos psicoativos, enfim, e que não resolveram nada, muito pelo contrário, pioram as suas situações, né, de vida, porque tira a pessoa do trabalho, a pessoa fica num robozinho, né, sem emoção, sem nada, né, pessoas, né, infelizmente, completamente dominadas pelo efeito, aí sim, o efeito neurológico que causa o medicamento. Então, assim, quando você pega, quer dizer, você ajuda essas pessoas, fortalece essas pessoas em Cristo. Quando a gente começa a fazer o desmame, vão surgir aquelas emoções que não foram tratadas, que precisarão ser tratadas, né? Por um outro lado, é lindo ver que é geral, assim, Maria, estou sentindo emoção de novo. Outro dia eu vi assim, Mairi, eu estava fazendo as minhas devocionais porque era tarefa. Eu tinha falado assim, hoje de manhã, antes de vir para cá, me quebrantei na presença de Deus, chorei, senti a presença de Deus. Isso por quê? Porque começa a diminuir aquela quantidade de medicamentos e a pessoa volta às emoções, e a gente precisa das emoções, inclusive para se relacionar com Deus. Isso. Então, assim, então, hoje, eu não tenho, sabe aquela coisa assim, eu já vi, né, com o Tomé, assim, né, que viu as marcas na mão de Cristo, assim, de tudo que eu vi já Deus fazendo na vida das pessoas, a oportunidade que Deus me deu para ver o sobrenatural acontecendo na vida das pessoas, não é só suficiente para quando o problema acontece, mas até quando o problema já tornou-se outros problemas, inclusive a dependência química e física dos medicamentos, né, ver as pessoas serem libertas, né? Então, ela é suficiente para tudo, não há a menor dúvida. E no fundo, essa secularização da visão
e dessa, vamos falar assim, admissão de que é uma doença mental e por isso admitir-se, porque se a doença admite-se o remédio, Uhum. né? Toda doença é tratada com medicamento, então o passo normal, né? Esperado. Então, em outras palavras, eu vou lidar com as questões da minha alma, do meu coração, fugindo delas. E aí, não estou tratando a causa. Não enfrenta o problema. Não enfrento o problema se agrava. E aí eu ainda tenho o efeito do medicamento. Porque muitos dos sentimentos, a gente não ouve falar aí de pastores que suicidam. Sim. Eu, na minha visão pessoal, agora estou dizendo eu, né? Para mim, isso tudo é efeito de remédio. Se a pessoa lê a bula dos antidepressivos, está escrito lá, ideação suicida. É a bula. Outro dia teve uma pessoa que falou para mim assim, porque eu estou com um problema tão grande de memória que eu fui no neurologista para saber se de repente eu estou começando com Alzheimer, com alguma coisa assim e tal. E eu sei que a pessoa, né? Mas a pessoa resiste, né? Conhece a palavra, então, mas resiste. Aí eu falei assim, você não precisa não está na bula, lê a bula do remédio que você está tomando. O comprometimento de memória grave de memória acomete 10% das pessoas, está escrito na bula, você não precisa ir lá perguntar para o médico, entendeu? Então assim, quanto que isso prejudica, né? E depois eu falo que com a graça de Deus, Deus fez os neurônios com capacidade de neuroplasticidade e eu acho que é graça de Deus no sentido de que muitas vezes quando a gente vê o desmame, a gente vê a recuperação do raciocínio, da capacidade cognitiva, de aprender, enfim, uma preservação, né, através de novos circuitos neuronais e aí conseguir ter uma recuperação daquilo que o medicamento lesionou, né? Amém. Então, eu penso assim que, vamos cair lá em Jeremias 2 lá, né? Que o povo de Deus está deixando da fonte de água viva para cavar cisternas que não retém as águas. Né? Quer dizer, tem tudo na mão. Porque eu falei assim, e eu vivo essa contradição, quer dizer, eu vejo pessoas me procurando no consultório para me ajudar, e só porque estão percebendo que o remédio está fazendo mal, que elas não querem continuar com a medicação, simplesmente porque elas perceberam isso em relação ao medicamento. Aí o povo de Deus, que tem a palavra de Deus, tem tudo, não está ignorando realmente aquilo que pode trazer vida. A pessoa está em depressão, está sem, está lá que nem toma banho, está largada, não sei. Ok. Adão estava formado, mas não tinha vida. Deus soprou, né? E deu vida. E deu vida, né? Lá quando a gente vai ver lá em Timóteo, né? Segundo Timóteo é o teopneutos, né? Quer dizer, ele sopra, a palavra de Deus sopra a vida de Deus na pessoa. Então, assim, existe o processo redentivo. Então, assim, o que a gente percebe? Em determinadas áreas que levaram aquelas pessoas, muitas vezes, se envolverem com medicamentos psiquiátricos, a gente vê pessoas retornando, sendo redimidas por uma obra do Espírito Santo, né? Quer dizer, se são crentes, tem habitação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra, né, de frutificar na vida dela, tudo que precisa frutificar e redimir. Então, assim, temos tudo que precisamos. Eu diria que é uma loucura mesmo procurar outras filosofias humanistas que vão nos afastar de Deus. Filosofias vãs, né? Vãs, né? Até eu estou aqui com o texto aberto, né? Que, assim, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los em sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos desse mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8, né? Então, assim, como que nós estamos nos permitindo, enquanto igreja, sermos enredados? Uhum. E normatizar isso? Não.
Isso é ainda chamar isso de ciência, que é um absurdo, porque a própria ciência não chama de ciência, né? E querer falar, não, porque pode contribuir com a interpretação antropológica. Eu falei, meu Deus, a Bíblia fala para nós o que nós somos, qual que é o nosso problema e como que a gente resolve ele. Isso. Eu não preciso de uma outra filosofia que vai contra a Bíblia para poder quer dizer, de fato uma normatização que está existindo dentro das igrejas e da igreja enquanto corpo de Cristo, né? E aí que está nos afastando de Deus. No final disso tudo, né? Gente, se vocês entendessem como que é difícil você tirar uma pessoa que está lá de 3 para 4 medicamentos para cima, medicamentos que têm uma ação extremamente forte, é terrível, porque, inclusive, sobre o que nós estávamos falando, né? Se por um lado o remédio dá uma sensação de melhora, por um outro lado, quando eu faço o desmame, isso é muito interessante. Às vezes a gente vai fazendo desmames, a pessoa está fortalecida em Cristo, entendeu que quer viver sem essa dependência química e tal, ela vai dando passos, a gente prepara a pessoa para abstinência, fala, esse medicamento dá esse sintoma. Então, quando você sentir, não é a doença que você tinha que está voltando, não. É o remédio que está fazendo você sentir isso. Tem a tolerância. A boa notícia da abstinência é que ela passa, como qualquer abstinência. Né? Doutora, só pegando um gancho, aproveitando que a gente não pode perder isso aqui, na verdade isso é muito sério. As pessoas que estão nos assistindo, alguns podem ficar empolgados demais com tudo que ouviu. De hoje em diante eu vou jogar a minha medicação fora. Eu acho que só podia falar um pouco sobre isso, até porque senão alguém pode, às vezes, se precipitar e fazer besteira. Não pode. E eu diria, assim, eu sou muito boazinha, mas nesse sentido é inquestionável. A partir do momento que começou a tomar um remédio, você tem um problema. Agora você tem um problema neurológico. Agora começou o problema. Agora você tem um problema. E achar que por conta do seu orgulho, eu vou largar disso tudo e aí vou viver sem, isso chama-se orgulho, para não chamar de burrice. Porque você pode sim ter uma crise, um surto, que você não vai controlar. Então, assim, é muito sério. O que eu estou falando aqui, eu estou falando em desmame, de ser feito de forma controlada, você convence o seu psiquiatra de que você que deseja esse desmame, vai encontrar alguns que vão fazer isso e que precisa ser progressivo, porque do mesmo jeito, eu vou fazer um procedimento cirúrgico no hospital, eu tomo um remédio, aquele remédio me apaga, ok? Então, naquele momento, o meu corpo está sujeito à ação daquele remédio sedativo. É igualzinho. Enquanto estou tomando medicamentos psicoativos, o meu corpo está sujeito àquela ação. Então, se eu suspendo, que os neurônios são todos bloqueados, eu suspendo subitamente, dá um curto-circuito cerebral. E que eu saio da minha consciência. Eu não saio da minha consciência quando eu estou lá sedada? Sim. Eu perco a consciência, estou dormindo, né? Então, do mesmo jeito, eu posso perder a minha consciência por ação dos medicamentos, da falta deles. Então, não pode de jeito nenhum. Se você está usando a medicação, você deverá continuar e buscar realmente. Agora você não tinha um problema médico, né? Agora você tem um problema médico. Então, agora você precisa buscar uma conduta médica para que realmente você possa poder fazer o desmame. Não faça essa loucura jamais, jamais. É perigoso, muito grave. E, no fundo, é orgulho, é pecado. Porque, assim, por que vai fazer dessa forma? Se existe a forma correta. E outra coisa, para tolerar a abstinência, antes de tudo, você tem que estar fortalecido em Cristo. Porque se não tiver... Não consegue. Não consegue. Porque as demandas que levaram ao uso da medicação, das quais você queria se aliviar, elas vão emergir e elas precisam ser tratadas biblicamente. Você precisa de Deus pode
chegar e falar, ó, você curar? Pode, mas ele pode querer fazer uma laminha para curar. Não estou enxergando direito. Então, duas advertências, então. São duas. Então, para você que está nos assistindo, primeira advertência, não para de tomar remédio sem orientação médica e se deseja diminuir a medicação, converse com o seu médico ou se tiver na agenda da doutora Maria, converse com ela e vai tirando aos poucos de acordo com o critério médico. Tá, segunda orientação, a partir do que a doutora falou. A medicação não é todo o problema, é parte de um problema. Talvez você pense, eu vou tirar a medicação, então, já que ela não vai me fazer bem, mas o que te levou a tomar a medicação? Sim. É porque havia um problema. Uhum. Então, não adianta também tirar a medicação sem resolver o problema. E aí você precisa do quê? Aconselhamento bíblico. Tá? E aí você precisa conversar com o seu pastor, com o seu presbítero, alguém experiente da igreja, tá? E por isso, meus irmãos, por isso nós estamos clamando para que haja um despertamento dentro das igrejas, para que tenhamos conselheiros bíblicos. Sim. Tá? E nem adianta me procurar, porque nem agenda eu tenho mais. E eu acredito que a doutora Maria também tem a agenda apertadíssima. Mas o que eu estou dizendo com isso? É para que haja um despertamento dos pastores, dos presbíteros, de membros da igreja que são dotados de compaixão e queiram ajudar. Nós hoje, e nossa geração, muito mais que a geração dos nossos pais, nós precisamos de um exército de conselheiros bíblicos para atender a demanda, que é gigante, né? Que é gigante. E o aconselhar uns aos outros é um imperativo para a igreja. Para a igreja. Então, nem um pastor vai dar conta. Não vai. Impossível. Então, se eu não interromper esses dois, não vou falar nada. Perceberam? Eu percebi. Eu falei para você falar. Mas é o seguinte, eu queria só aproveitar, porque há alguns dias, uma das mães que nós atendemos na escola, nos procurou dizendo que havia assistido a uma das palestras com o pastor Ayrton. E sua filha tomava uma medicação. Então, quando eu ouvi o que ele descreveu do remédio, que era a Ritalina, lembrei de quem? Lembrei da doutora Mairi. E eu disse a ela, então, falei, olha, vamos tentar um contato para ver se ela fala contigo e as coisas têm que ser feitas com cuidado. E ela teve esse momento, graças a Deus, e ficou muito satisfeita, mas a preocupação dela era, vou tirar o remédio, e depois? O que é que eu vou fazer? E eu acho que essa é uma das questões que a gente podia colocar aqui, porque nós estamos constantemente falando sobre o aconselhamento bíblico, sobre a abordagem bíblica, e muitas vezes as pessoas, tá bom, essa abordagem bíblica eu acho que entendo, mas como é que faz isso? O pastor levantou a questão dos conselheiros bíblicos aqui, um chamamento para aqueles que estão dispostos a obedecer o chamamento do Senhor para agir atuando na vida de outras pessoas, trazendo revitalização, trazendo vida. E no caso dessa mãe, ela colocou especificamente a questão da Ritalina. Eu gostaria de pedir que a senhora comentasse um pouquinho sobre essa medicação, que tem sido, eu ouço muito, eu estou dando Ritalina para meu filho. Então as crianças estão sendo assim, estão usando muito essa medicação. Gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre ela, quais são os efeitos para quem está fazendo isso, esse uso contínuo. Eu diria que a indústria farmacêutica não está poupando nem mais as crianças, né? E eu estou preocupada, porque a gente conhece os efeitos, né, dessas medicações, tanto no curto, no médio e no longo prazo. Muitas dessas medicações, né, os psicoestimulantes, né, que a gente vai falar, pra vocês terem uma ideia, o que é um psicoestimulante? Nós temos a receita branca, que é aquela carbonada, a tarjinha vermelha. Aí nós temos aquele que é parecendo um chequinho assim azul, né? Que é a receita azul, que é para as tarjas pretas. O psicoestimulante é outra receita. Pra vocês entenderem, uma receita carbonada, eu mesmo fabrico lá, no meu computador lá, imprimo 2 vias, tal, resolveu o problema. Uma azul, eu tenho que ter autorização da vigilância sanitária, ela vai me dar uma numeração, aí eu mando imprimir numa gráfica,
com aquela numeração e vinculada ao meu nome, que foi fornecido pela Vigilância Sanitária. O psicoestimulante é uma receita amarela que, mesmo psiquiatras, qualquer médico que queira ter uma receita dessa, ele tem que ir pessoalmente na Vigilância Sanitária e, com o carimbo dele, a funcionária da vigilância vai carimbar uma quantidade e vai dar para ele aquilo ali. O que vocês acham que é essa medicação? Do que nós estamos falando? Por quê? A gravidade dela. A gravidade dela, né? Então, esses estimulantes, eles têm essa questão, né, da Ritalina, da cocaína sintética, então, por conta da gravidade do que age. E como qualquer psicoestimulante, se a gente fizer a própria comparação com a própria cocaína, tem no primeiro momento uma grande estimulação, uma grande sensação. Só que depois, quando acaba o efeito, uma sensação extremamente de tristeza, de mal-estar, né? Então, muitas vezes, indicadas também agora com uma proliferação que tem absurda, né, de diagnósticos de TDAH, né, de transtorno de atenção e hiperatividade, para que essas crianças fiquem mais atentas. Aí a gente pergunta às vezes para as pessoas, né? Tá, mas seu filho não tá... E é interessante, né? Não tem atenção numa matéria e na outra matéria, né? Aí em outras vai bem. Aí mas e se você der um celular para o seu filho ficar jogando aí? Quanto tempo você acha que ele fica? Horas. Falei, então o neurônio dele, ele filtra. Se for a telinha, ok, eu fico o tempo todo, né? Mas se for a aula de geografia, que é uma coisa que não me interessa, aí eu não tenho atenção. Aí é o meu grande questionamento. É falta de atenção ou é falta de interesse? O tratamento vai ser medicamento ou disciplina? Eu aprender que eu não faço só o que eu quero fazer. E olha as consequências do que nós estamos fazendo com os filhos, né? Eu não ensino aí que ele precisa fazer as coisas que ele tem que fazer. E aí, então, eu dou um remédio para ele. Quer dizer, vicio ele, literalmente, vicio ele. Aí, daqui a pouco, essa dose aí não é suficiente. Eu tenho que aumentar a dose. Aí, depois, a Ritalina já não tá... Então, eu pulo pro Venvance. E assim eu vou. Então, nós estamos... Está subindo, está descendo. Nós estamos medicalizando as nossas crianças. Porque, na verdade, eu sempre tenho nós estamos fazendo um trabalho em relação à questão de autismo e a gente até quer ajudar. Mas eu fico falando assim, se a criança que não tem diagnóstico precisa de instrução, de disciplina, para ela não envergonhar sua mãe, não é assim que a Provérbios vai falar sobre a disciplina? Você imagina uma criança que, embora sem marcadores ainda, o autismo não tem, TDAH não tem, ainda não. Eu acredito até que pode ser que o autismo a gente ainda vá descobrir alguma coisa por conta de algumas características, mas assim, independentemente que seja uma doença ou que seja um transtorno, não importa, mas a criança demonstra uma dificuldade em relação ao seu comportamento. Então, se uma que não tem diagnóstico, eu preciso discipliná-la, eu preciso instruí-la, educá-la, dar limites, aí eu pego a que tem mais dificuldade, coitadinha, faz essa confusão toda porque ela é vítima de um diagnóstico que nem tem comprovação nenhuma, é só uma observação. Então, assim, o que eu estou fazendo com essa criança? Estou piorando o diagnóstico dela. Porque se ela tem dificuldades de se autocontrolar, né? O Dr. Athan, que esteve aqui, me indicou um livro, né? E a gente adquiriu o livro, e eu estava vendo lá, é um psiquiatra americano, ímpio. Tem nada de... o que ele fala no livro, que ele vai falar de desmames, né? É uma coisa que eu estou estudando. E quando ele tem lá o capítulo lá de desmames, né, para
para crianças e tudo, aí ele fala da importância dos pais. Isso, o mais importante no tratamento, vamos falar assim, tem diagnóstico? No tratamento dos seus filhos. E muito mais do que dar medicamentos. Então, assim, você vê um ímpio falando isso, e nós estamos medicando os nossos filhos. E outra coisa, se essa criança que tem dificuldade de controlar o seu comportamento, aí eu não disciplino ela, deixo ela fazer o que ela quer, transtornar tudo, a sala de aula, todo lugar que vai, não para, não fica quieto, não obedece comandos, enfim, faz só o que quer. É o insensato, faz só o que quer. Doutora, o Dr. Daniel Berg, né, escreveu vários livros sobre doenças mentais, e ele tem um sobre TDAH. Uhum. E uma das palestras que ele deu aqui na nossa igreja mesmo, na conferência, ele colocou o seguinte, que nós estamos matando os nossos gênios, né? Uhum. Porque uma criança diagnosticada com TDAH é uma criança hiperativa, que não para, elétrica. Mas eu tenho dito o seguinte, uma criança assim, ela terá plenamente condições, quando ela se tornar adulta, de, por exemplo, administrar empresas multinacionais, porque o cérebro dela pensa rápido. Né? Eu ficaria doidão ali, não conseguiria administrar. Eu não penso tão rápido assim. Mas eu, por exemplo, eu tenho tive, né, hoje nós estamos distantes, tive um presbítero, quando eu fui pastor em São Paulo, que ele fala que ele deu muito trabalho para a mãe dele, mas eu apanhei muito. Mas ele, de fato, a mente dele pensava muito rápido, né? Aí ele até esteve conosco aqui na conferência agora, e o Júlio estava conversando sobre isso, e ele falou, rapaz, quando eu era criança, sem dúvida eu seria diagnosticado com TDAH. Então a minha questão porque nós temos hoje muita criança que está tomando remédio. E dá dó, porque aí você vê que as crianças apagam a medicação, e aí aquelas crianças que daram um trabalho nada para os diáconos na igreja, só os diáconos estão gostando dessa medicação, estão sumindo da igreja, porque tomam um remédio, apaga e dorme. E a minha preocupação é o quanto que isso está fazendo mal para essas crianças. Então, é isso que eu estava querendo falar. Quanto mais essas crianças tiverem, de fato, até doenças neurológicas mesmo, né? Porque a gente fica na questão do autismo, né? Embora ele ainda é tido como um transtorno, né? Transtorno do espectro autista, né? Porque a gente não tem ainda nenhuma evidência, nenhum marcador genético, nem por muito que se fale, mas ainda não existe. Está na fase de estudos, né? Está estudando. Mas ainda que a gente encontre, tá? Ou outras doenças, até de natureza genética, que possa ter alterações do neurodesenvolvimento. Aí o que eu faço? Eu dou um remédio que mata o neurônio. Ué? Quer dizer, eu controlo a criança, mas aquilo que ela mais precisa é de mais neurônio, de estimulações adequadas para que ela possa desenvolver. E eu falo, né, sobre a inclusão bíblica. Nós temos uma fonte fantástica na palavra de Deus, né? Nós estávamos aconselhando uma mãe de um autista, aí dentro da expressão da criança, né? Ela foi relatar para nós, ele fala assim que ele não consegue se controlar porque é como se entrasse uma equipe nele que fosse mais forte que ele, fosse mais Jesus é mais forte que a equipe, né? Então você trabalhar a criança com os princípios bíblicos. Por que uma criança, a gente faz EBD, faz todo esse esforço para evangelizar crianças sem diagnóstico? Aí as com diagnóstico não precisam de salvação? É verdade. É um contrassenso. São as crianças que têm diagnóstico, também precisam de Jesus. Muito pelo contrário. Além de salvação, elas podem ser beneficiadas pela ação do Espírito Santo na vida delas para essa ação. Elas entenderem que o que vem do coração. Pode perguntar para qualquer mãe de autista quando é o autismo e quando não é. As mães sabem falar.
quando é malcriação, sabe, gente? Então, se eu tenho os recursos todos na palavra de Deus, a melhor inclusão que existe é bíblica. Porque eu vou ensinar essa criança a lidar com as dificuldades que ela tem de se controlar. E vou estar, além de apresentando o Salvador, eu estou apresentando aquele que pode transformar a vida dela e, de fato, ela ter instrumentalização bíblica para viver seu processo de santificação. O assunto é muito longo. Nós temos muita coisa, pouco tempo, mas olha, uma das coisas que eu acho muito, muito interessantes no nosso tempo de podcast é que hoje nós ouvimos bastante. E eu gosto desse tipo de coisa porque normalmente a gente ouve muito assim, nesse estilo que nós fazemos aqui, a pessoa entrevistada ela é constantemente interrompida. E hoje nós podemos ouvir algumas conclusões até o final, mesmo com o pouco tempo que nós temos. Então, é a nossa gratidão a Deus por essa oportunidade de tê-la aqui conosco, nesse tempo e respondendo essa pergunta tão necessária para os nossos dias. Mas nosso pastor disse que tinha uma pergunta final aí, né, Reverendo? Está lembrado? Sim. Deixa eu dar minhas considerações, aí você conclui, então. Ok. Tá, primeiro, quero agradecer a doutora Mairi por ter o nosso convite. De fato, como a Nair falou, foi um tempo proveitoso, infelizmente passa muito rápido. Eu confesso que eu ainda teria muita coisa para perguntar aqui, para falar, mas eu quero dizer para você que está nos assistindo, a ideia desses podcasts, esse é o nosso terceiro, né? É justamente trazer assuntos relacionados ao aconselhamento bíblico, assuntos que vão ajudar você na sua vida prática. Aconselhamento bíblico é prático. Todavia, como acho que quase todo podcast, ele é mais provocativo, né? Então você foi provocado hoje. Provocado no melhor sentido da palavra, tá? Eu quero desafiar você a aprofundar nesse assunto, a estudar esse assunto. Graças a Deus, hoje no Brasil, nós temos bastante livros que ajudam você a entender, tanto livros do ponto de vista bíblico, cristão, até mesmo secular, porque tem muita gente aí fora que não concorda com o que está acontecendo no mundo. Tá? E a igreja, mais do que nunca, ela tem que ser a primeira a abrir os olhos da sociedade. Tá? E tem um texto aqui na Escritura, 2 Coríntios 10, diz o seguinte: porque a nossa arma, 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza e todo sofisma. O sofisma é aquilo que parece verdade, tem um discurso bonito, mas não tem fundamentação com a verdade. E levantar mesmo contra todo o conhecimento que se levanta contra a verdade, contra o próprio Deus. Tá? E eu quero aproveitar também, a doutora Maria está conosco aqui hoje, e no dia 8 e 9 agora já de novembro, ela vai estar dando um módulo para nós aqui. O nosso módulo é aconselhamento bíblico e biopsiquiatria. Então, tudo que você ouviu aqui hoje, ela vai aprofundar. Tá? Ela vai falar mais ou menos de 9, 10 horas de curso aqui. Então, você é o nosso convidado a participar. Tá? Depois, você entra em contato conosco, que vai ter as informações de como poder fazer sua inscrição e poder participar. E para finalizar, mas você vai precisar de responder isso de forma sucinta, né? Porque o nosso tempo já está esgotado. Que conselhos você dá à liderança da igreja brasileira, tá? Sobre como lidar com essas questões que nós falamos aqui hoje. O que a igreja brasileira precisa fazer, os pastores, os presbíteros, dentro de um contexto mais presbiteriano, mas a igreja brasileira de um modo geral? Quando eu lê esse texto, eu gosto muito dessa tradução que fala em nós sofismas. A igreja de Cristo está amarrada numa falsa verdade. Então, realmente, os líderes precisam
realmente começar, às vezes, com excelente ortodoxia, mas uma ortopraxia temerária. E aqueles que realmente se sentem chamados, né, para cumprir o seu papel enquanto igreja, né, porque aconselhar-vos uns aos outros é imperativo bíblico para a igreja, né, não é uma coisa restrita aos pastores, né, mas enquanto liderança a responsabilidade é maior. Deus deu mais, chamou. Então, é necessário crer na suficiência das Escrituras. Não só falar que a Escritura é suficiente, mas na prática não. E Deus tem nos oportunizado de ver que ela é suficiente mesmo. Então, se você realmente está com algum irmão da igreja, alguma irmã da igreja que está passando por alguma situação, ajude com a palavra de Deus. Você tem dúvida, de repente, essa pessoa, existem problemas, pode ser que está com um problema da tireoide, um problema de menopausa e tal. Então, vai no clínico, não no psiquiatra, não no psicólogo, que vai usar filosofias totalmente humanistas, totalmente contrárias à palavra de Deus, contrárias. Como que qualquer uma das psicologias pode fazer com que eu seja mais parecida com Cristo, se Deus nem existe para eles? Mas o psicólogo é cristão. Ele pode ser cristão, mas não existe psicologia cristã, né? A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então, assim, não faça isso, porque, assim, isso que muitas vezes a pessoa fica com dúvida se a palavra de Deus ou não é suficiente para as questões das emoções, é sim totalmente suficiente para toda a nossa vida de piedade, não há qualquer dúvida sobre isso. E, pelo contrário, muitas vezes você encaminha aí ao psicólogo, o psicólogo já manda o psiquiatra automaticamente dá remédio, mesmo às vezes sem fechar diagnóstico, sem fechar o diagnóstico, até de TDAH, não tinha, né? Então, assim, você pensa que está fazendo... Se você visse as pessoas que eu vejo, já lá no fundo do poço, da dependência química do medicamento, e pensar que lá no começo podia ter sido tratado com a palavra de Deus, e única e exclusivamente, enfim, você imaginar que você possa estar sendo um mensageiro que está levando a pessoa a essa situação, não faça isso. Pegue seu irmão, fique com ele, ore com ele, estude a palavra, porque tem determinados dilemas da alma que não são fáceis da gente caminhar sozinho. E Deus criou a igreja para essa função, para um servir ao outro. Os uns aos outros, tem N versículos bíblicos, né, do uns aos outros. Esse é o papel da igreja, um servir ao outro. Então, não faça isso. Pegue seu irmão na mãozinha e caminhe com ele. Vamos fazer como aqueles amigos daquele paralítico, né? Fizeram todo esforço. Eu fico imaginando subir a casa, destelhar o telhado lá, para descer com corda, para botar na frente de Jesus. Então, nós somos como esses, que são os amigos do paralítico, que nós ajudamos, nos esforçamos, gasta tempo sim, é dedicação, é oração, é tempo, às vezes a situação complica no meio do caminho, é uma hora que não estava bem prevista, enfim, mas faça isso, porque dessa forma, então nós estamos exercendo nosso papel de igreja. Amém. Né? E quanto mais liderança, quanto mais pastores caiam em si, não façam isso, né? E assumam aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Não aquela ovelha que está ferida, que precisa ser cuidada, aquela ovelha que está distante, que precisa largar as 99 e ir atrás dessa que está, né, perdida. Enfim, a palavra de Deus é suficiente e Deus tem nos permitido vivenciar isso e ver o poder de Deus. Tem tanta gente que fica procurando maravilhas, coisas, né? Mas é lindo ver Deus transformar o coração, uma mente que está no engano e ser iluminada e ser transformada e redimida
e poder ficar livre totalmente de remédios e de lutas e, enfim, e resolver os seus dilemas biblicamente. É Amém. lindo demais. O poder de Deus é maravilhoso. E é isso, nós chegamos ao final do mais o nosso encontro, sempre à luz das Escrituras. Este é um programa da Igreja Presbiteriana Morada da Serra, em Cuiabá, Mato Grosso. Que Deus fale ao seu coração, porque a palavra de Deus é inerrante e em todas as circunstâncias nós estamos sob domínio, o controle e a direção do nosso Deus.